Português Podcast é mantido por publicidades e doações. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos indicar para um amigo ou apoiar o nosso trabalho através do PayPal. Basta procurar no nosso e-mail idioma.portugues.podcast@gmail.com e enviar a quantia que desejar. Este e-mail também é um canal para falar conosco. Envie sua crítica, sugestão de pauta ou abraço caloroso. Nós ficaremos muito felizes em recebê-los. Caso queira mais informações sobre o podcast, procure-nos no Instagram, YouTube ou no nosso site, na descrição do episódio. Lá você vai encontrar as transcrições e mais detalhes sobre a gente. Olá, ouvinte, seja bem-vindo ao Português Podcast, o podcast semanal para você aprender português treinando sua escuta. Episódio 1. Apresentação do podcast. Bem, ouvinte, se você está aqui é porque tem alguma relação com o idioma português. Talvez esteja estudando, talvez conheça alguém que fala português e queira impressionar essa pessoa, ou talvez simplesmente esteja curioso para saber o que é esse podcast. Meu nome é Milhomens, eu nasci em Brasília, mais especificamente em Taguatinga, vivi toda a minha vida no Brasil e também estudei e me formei aqui. Sou formado em comunicação pela Universidade de Brasília. À época, a terceira melhor universidade do país. Eu também sou um sujeito aficionado por línguas e idiomas. Eu os estudo desde jovenzinho. O primeiro foi o inglês. Estudei por alguns anos, mais do que me lembro. O segundo foi o francês. Esse estudei por volta de 10 anos. E o terceiro foi o espanhol. Esse eu ainda estou estudando. O quarto foi o japonês. Esse é sem dúvida alguma o mais difícil. E esse também eu ainda estou estudando. Eu percebi com o tempo que é muito difícil se manter aprendendo e melhorando nossa capacidade em um idioma quando não temos muito contato com ele. Então, eu passo boa parte do meu tempo buscando formas de me manter em contato com os idiomas que eu estudo. Isso me fez perceber que há muito pouco sobre o português nos canais de comunicação, e me ocorreu que talvez haja, como eu, pessoas que buscam aprender o português. Pensei por alguns dias, meses na verdade, e decidi que faria um podcast inspirado em outros internacionais, e também nos nacionais, que costumo ouvir. Daí surgiu o Português Podcast, que é basicamente a conjunção das minhas coisas favoritas, a comunicação e a linguagem humana. É provável que você tenha achado o nome um tanto equivocado. Afinal, português nos remete diretamente a Portugal, e no entanto eu falo do Brasil. Ocorre que nossa língua não é detida por um único país. Nossa língua é a expressão mais íntima da nossa alma. São sons que ouvimos e produzimos desde antes do nascimento, quando dava para ouvir a voz da mamãe lá dentro do útero. E aqui no Brasil é bem verdade que se fala várias línguas, mas a língua deste que vos fala é sem dúvida o português, minha língua materna. De modo que o português é tão de Portugal quanto é do Brasil. Eu vou entender se você disser que tem preferência por um dos sotaques, mas veja, apesar das diferenças, o português que é falado aqui e o português que é falado na África, por exemplo, ou na Ásia, são perfeitamente compreensíveis, no sentido que se pode compreendê-los com facilidade. Talvez exija um pouco de esforço do ouvinte que está acostumado com o sotaque para entender o outro, mas não se preocupe, o português brasileiro é o mais popular do planeta, ou seja, a chance de você ouvir um sotaque como o meu pelo mundo afora é bem mais alta do que a de ouvir um sotaque português, por exemplo. Certo, mas como esse podcast está organizado? Isso você vai ficar sabendo logo após os nossos reclames. O Português Podcast volta já. Olá, ouvinte, meu nome é Leonardo e estou passando aqui brevemente para dizer para vocês que se você tem gostado do nosso conteúdo aqui, não hesite em deixar um like, em ativar o famoso sininho e deixar algo nos comentários aqui embaixo. Pode ser alguma sugestão de algum episódio que vocês queiram escutar, alguma reclamação também, mas é isso. Fico por aqui e bom episódio aí para vocês. Tchau, tchau. Voltamos, ouvinte, e retomamos nossa questão anterior. Como vai funcionar esse podcast? O que você precisa saber primeiro de qualquer coisa é que, apesar de termos dividido os episódios em temporadas, elas são apenas a título de administração para os produtores. Os episódios serão independentes, o que significa dizer que você não precisa ouvir primeiro um e depois o outro para poder entender a história. O que nós queremos de você, ouvinte, é que você escute o episódio que mais lhe chamará a atenção, em um momento livre no qual você queira apenas se distrair. Os episódios terão uma média de 5 a 10 minutos, e enquanto você lava a louça ou varre a casa, nós vamos imiscuindo a língua de Camões nos seus tímpanos, massa cinzenta e coração. Quando você perceber, estará falando português com seus pais e amigos e irá perceber que essa não é a língua deles e tampouco era a sua até aquele momento.
Agora, talvez você me pergunte, e quanto aos episódios? Sobre o que vão tratar? Os episódios serão sobre tudo que possa envolver o português. Livros, filmes, hábitos, notícias, curiosidades, expressões, culinária, turismo, enfim, tudo o que você precisar saber para falar fluentemente sobre qualquer assunto tradicionalmente brasileiro. Hoje, nós vamos ficando por aqui. Esperamos que você tenha um ótimo dia e já esteja ansioso para o próximo episódio. Até mais, ouvinte. Tchau. Português Podcast. O Brasil via rádio.